Mesa. Só um momento. Caio, tudo pronto, não? Sim, Júlio. Ok, vamos em frente. Estamos dando início à mesa 4, na qual nós temos 3 comunicações que tratam da poesia de Augusto de Campos. O Nicolas Ranieri de Moraes Pessoa vai apresentar a comunicação A Poesia como Inscrição, o caso de Augusto de Campos. Rafael Ferreira de Aquino Passos e Ayrton Senna Alves da Silva vão apresentar a comunicação Augusto de Campos, Poeta da Recusa. E, por último, Tiago Moreira Corrêa vai apresentar Pluvial, Diálogo e Metalinguagem em Augusto de Campos. Lembro que são 15 minutos para cada comunicação. Eu vou acompanhar o tempo aqui e, quando faltarem 3 minutos para o fim do tempo de cada um, eu dou um toque para vocês, aviso vocês, certo? Perfeito. Podemos começar? Vou manter esta ordem de apresentação. Começamos com o Nicolas Ranieri, A Poesia como Inscrição, o caso de Augusto de Campos. Olá, Nicolas. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Eu só gostaria de saber se eu compartilho o... É que eu tenho uma apresentação Aí eu não sei se eu compartilho diretamente ou se eu envio, mas eu vou tentar compartilhar. Se você tem condições de compartilhar, acho que é melhor. Tá, perfeito. Eu vou só... Pronto, acho que deu certo? Sim, está ok. Está ótimo. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a organização. O meu nome é Nicolas, eu faço doutorado na Unicamp. Na verdade, a minha pesquisa é sobre Haroldo de Campos e Mallarmé. De certa maneira, o trabalho que eu vou apresentar hoje corre em paralelo, quase que a contrabando. E, de certo modo, é uma tentativa de seguir uma pista, ainda que sem avançar suficientemente, né, que foi oferecida, pelo menos pelo Eduardo Sterzi e pelo Eduardo Jorge, como chave de interpretação da poesia do Augusto de Campos, que é a noção de que a poesia do Augusto ela tem uma base que é, sobretudo, epigramática. E eu acho que isso tem algumas consequências, inclusive para a visualidade. Então, nesse sentido, a ideia de inscrição, né, relacionada ao epigrama acaba sendo fundamental para esse percurso que eu vou tentar esboçar. Eu vou começar com um poema emblemático do Augusto de Campos, que, de certa maneira, sintetiza um pouco o que está em jogo aqui, principalmente porque ele parece levar as últimas consequências possíveis à imagem da mensagem numa garrafa, né, jogada ao mar, lançada ao mar, né? Ou seja, o destinatário desse poema é um destinatário impossível, quiçá, ou seja, um destinatário desconhecido, um destinatário que pode ser qualquer um, e é principalmente um destinatário que pode, inclusive, estar fora da Terra, não sei exatamente, ou seja, em Marte ou Eldorado, ou seja, é justamente um destinatário completamente impossível, quase, né? Ou desconhecido, pelo menos. E já para comentar um pouco, então, o Pulsar, eu gostaria de lembrar de uma espécie de equivalente, inclusive da mesma época, né, já que o Pulsar é de 1975. Em 1977, com o lançamento das Voyager, né, as sondas espaciais, a gente tem aquilo que ficou conhecido como os Voyager Golden Records, né, os discos de ouro da Voyager, que são justamente discos organizados pelo Carl Sagan, que reunia
uma série de informações e dados sobre a Terra. Barulhos, saudações em diversas línguas, imagens, diagramas, textos, descrições sobre coisas que existem na Terra. E ele acompanha ainda, esses discos ainda acompanham as Voyager, e o destinatário dele seria justamente para qualquer forma de vida extraterrestre. O interessante disso é que a ideia de a gente conseguir algum contato com qualquer ser extraterráqueo, digamos assim, é bastante remota, né, essa possibilidade. Então, muitos pensam esses discos não tanto como meio de comunicação, mas também como cápsulas do tempo, ou seja, arquivos do passado para o futuro, que de alguma maneira reuniria algumas informações. Uma das coisas curiosas a respeito desses discos é que eles eram acompanhados com uma frase latina, né, que é justamente do per aspera ad astra, né, ou seja, das adversidades do áspero aos astros, né, ou seja, essa destinação justamente para os astros. A imaginação cosmológica do Augusto vai ser fundamental nessa fase dos anos 70. Então, seria interessante a gente pensar, para pensar o pulsar, pensar nos dois locais em que esse poema foi publicado, né? Ele é publicado primeiro na Caixa Preta, né, que é justamente essa caixa feita pelo Augusto Campos em parceria com Júlio Plaza, em 1975. Inclusive, o poema é uma espécie de contracapa dessa caixa, como vocês podem ver na imagem. E, em seguida, ele é publicado na reunião que o Augusto faz publicar em 1979, que é o Viva Vaia. Esse poema, na reunião Viva Vaia, ele aparece justamente na última série de poemas do livro, que é justamente chamada de Estelegramas. Né? Importa ressaltar que esse nome ainda não tinha aparecido, esse modo de organizar os poemas ainda não aparece na Caixa Preta. E estelegramas, como o Eduardo Stese bem observou, né, ele junta tanto a ideia de estela de estrela, como estela no sentido da pedra funerária, da própria ideia de túmulo, né, e o grama do telegrama, né, mas é importante, principalmente para a reflexão que eu tento fazer, a pensar em como que todas essas palavras que têm a partícula grama acabam, de alguma maneira, orbitando o trabalho do Augusto de Campos. Diagrama, programa, telegrama, enfim. Ou seja, essa ideia mesmo da inscrição e da escrita. Então, esse poema aparece justamente nesses dois conjuntos, digamos assim. Mas para a gente pensar esses conjuntos, eu acho que a gente deve mobilizar um dos significados possíveis da ideia de caixa preta, que é justamente a caixa preta do mundo da aeronáutica, ou seja, no caso dos aviões, né? Ou seja, como esse aparelho que grava as informações, que grava os dados, mas que é útil justamente só depois do desastre, só depois da tragédia. Ou seja, a gente só vai ter acesso à caixa preta, espera-se, depois que uma tragédia acontece, né? Além disso, é interessante pensar também que há outros sentidos para essa expressão, né? Que um deles é justamente a caixa inacessível, ou seja, esse material que um dispositivo que não tem acesso direto, que a gente não pode ter conhecimento, que a gente não tem acesso. Eu acho que essa ideia, então, por que eu estou falando de todas essas coisas? Existe uma linha que acaba norteando tudo isso, que é a ideia de gravação. Né? Ou seja, tanto nos discos da Voyager, quanto na ideia de caixa preta, o que está em questão é a própria noção da gravação. Né? O que está em causa é a gravação. E a gente tem ainda parte dessa imaginação cosmológica, um poema como o Quasar. E aqui seria interessante falar desses dois objetos físicos, que são o pulsar e o quasar. O pulsar, ele é uma espécie de farol do universo. O pulsar é uma estrela de nêutrons que tem uma pulsação extremamente regular, tanto que os pulsares são
quase que relógios extremamente precisos, e eles têm uma pulsação extremamente regular, né? Então, é uma espécie de farol que emite luz. Os dois objetos são extremamente energéticos, mas no caso do quasar, ele recebe esse nome justamente porque o quasar é um quase-estelar objeto, é um objeto quase-estelar. Inicialmente, os cientistas pensaram que pudesse ser uma estrela, mas, na verdade, os quasares são núcleos galácticos extremamente massivos, com um buraco negro, e que emite uma quantidade de radiação completamente impressionante. Na verdade, inclusive, são também os quasares alguns dos objetos mais antigos que a gente tem conhecimento. Alguns dos quasares que a gente conhece, eles também são os objetos do universo mais remotos e mais antigos que a gente conhece, né? Ou seja, alguns quasares, a luz, o que eles emitem teria sido emitido quando o universo tinha 600 milhões de anos. Então, nesse sentido, e uma das coisas interessantes sobre o pulsar é que, inicialmente, chegou a se pensar que o pulsar ele pudesse, quando ainda não sabia que era uma estrela de nêutrons, os sinais de rádio, os cientistas pensaram que pudesse ser justamente sinais de civilizações de extraterráqueos, de aliens, enfim, que pudessem ser outras civilizações emitindo sinais de rádio, até que se descobriu que são, na verdade, estrelas de nêutrons. Mas o interessante desse poema, e que eu acho curioso, e que vai importar para o desenvolvimento da reflexão, é que aqui existe uma própria identificação do quasar, desse objeto físico, com o humano. E aqui é bastante relevante, ou seja, pensar o quase amar do quasar quase humano. É o quasar, é esse objeto físico que, de alguma maneira, passa a se identificar, esse objeto físico extremamente distante, extremamente massivo, que, enfim, é um núcleo galáctico inteiro. O poema do Augusto nos convida a pensar ele como quase humano, né? Como alguma coisa próxima da humanidade. Eu gostaria de ressaltar que, então, essa imaginação cosmológica permanece, por exemplo, num livro posterior, que é o Despoesia, num poema como esse, o SOS. Toda essa ideia desse eu que vaga, sem voz, né? Silencioso, SOS, a noite que anoitece, né? Mas eu queria ir para um debate. Eu coloquei o pós-tudo aí, só para ir para um debate que envolve o Robert Schwartz. O Robert Schwartz, ele comenta o poema do Augusto de Campos. O título do texto é justamente Marco Histórico, dizendo que o poema aspira ao monumento e à inscrição na pedra. De certa maneira, quando o Schwartz usa esses termos para designar a poesia do Augusto, é num sentido bastante pejorativo, em certo sentido, mas o interessante é que isso acaba contribuindo um pouco para o significado da própria poesia do Augusto. E o Stes, ele mais tarde vai fazer uma espécie de acréscimo à reflexão do Schwartz, discordando do Schwartz, que me parece bastante propícia, que o Stes vai dizer justamente que o Schwartz só conseguiu ver em Augusto equivocadamente uma tola positividade. Não percebe que a pedra que o poema aspira é a lápide. O epitáfio é seu modelo secreto e, às vezes, evidente. Augusto confere centralidade e alcance a uma forma poética persistente, mas marginal, o epigrama funerário. E depois, no mesmo ensaio, o Stesi vai dizer que o que está em jogo aí é o ponto de vista do sepulcro. Para resumir, já uma boa parte do que eu tento pensar nessa comunicação é justamente a poesia do Augusto como alguma coisa que está entre, aquém e além de duas figuras principais, que são justamente a estela e a estrela, ou seja, entre o túmulo e os astros. E esse ponto de vista do sepulcro, sugerido pelo Stesi,
eu penso que ele pode ser generalizado a uma grande parte da obra do Augusto. Inclusive porque isso acaba atribuindo um outro significado justamente ao pós-tudo. Uma das maneiras de se pensar o pós-tudo, e aqui eu faço um pequeno senão Nicolas, você tem 2 minutos, ok? Puxa. Bom, é que a reflexão é um pouco mais longa, mas, de qualquer maneira, o mais interessante, talvez, pulando bastante coisa, o que eu queria acrescentar a toda essa reflexão é... Eu tenho uma sugestão nesse trabalho, que é ler a obra do Augusto à luz do Augusto Blanqui, de um outro Augusto, que o Augusto Blanqui ele é alguém que justamente imagina ele sugeriu o eterno retorno antes mesmo do Nietzsche e tudo mais, o universo como alguma coisa infinita, o universo como alguma coisa que está sujeita a uma série de transformações, mas transformações que retornam infinitamente. Então, o que vai estar em causa aqui, essa frase eu acho fundamental, né? O homem, tal como o universo, é o enigma do infinito e da eternidade, e o grão de areia é o igual do homem. O Blanqui ele questionava a ideia de progresso, e, de certa maneira, para dizer de maneira muito grosseira, eu acho que a gente pode relativizar toda essa ideologia do progresso que se fala a respeito da poesia concreta, a respeito do Augusto de Campos, se a gente pensar na historicidade que o próprio Augusto vai reivindicar, que não é a historicidade que pensa em pós-modernidade, ou não é a historicidade do Haroldo de Campos no pós-utópico. É uma outra historicidade que tem justamente muito mais a ver com esse poema, ou seja, tudo está dito e tudo é infinito. A renovação, a vanguarda, ela faz parte de todos os tempos históricos, se a gente pensar na temporalidade que o Augusto reivindica, e, ao mesmo tempo, a gente tem justamente essa ironia também a respeito do tempo. Ou seja, essa transformação que se dá. Mas, bom, o argumento é um pouco mais complexo que isso, o tempo acabou me atrapalhando. Eu só queria lembrar também desse poema que está no final do... Está na contracapa do último livro do Augusto e faz parte, e ele sintetiza um pouco tudo que está em jogo aqui, porque se o epigrama funerário ele é essa inscrição do que houve, essa inscrição, inclusive, sepulcral, e que, no caso da antologia palatina grega e tudo mais, podia ser sentenças mais breves, aqui o que a gente tem é justamente uma série de linhas inspiradas no Ixim, só que lembram também um programa. E aqui a gente encontra um humano, né? E o que estaria em causa seria justamente esse testemunho da humanidade, que não é, ao contrário também do que muita gente pensa a respeito da poesia do Augusto, um processo de desumanização. Apesar da crítica da poesia concreta à noção do sujeito, essa crítica precisa ser recontextualizada. Ela envolvia uma espécie de narcisismo que era criticado durante os anos 50, no final dos anos 40, mas o que está em questão aqui é justamente a presença do sujeito e a relação com a mídia não envolve uma desumanização. Na verdade, a reflexão era para conduzir a isso, eu acabei tendo que resumir ela muito grosseiramente, mas, enfim, a ideia era justamente essa. Só terminando com uma frase do Eduardo Jorge, que é justamente essa sugestão de que essa base epigramática, a dimensão epigramática da poesia do Augusto renderia bastante, mas basicamente isso. Desculpas, eu me atrapalhei completamente. Nicolas, obrigado. Desculpe, mas temos um tempo limitado, né? Mas acho que você conseguiu, apesar de você ter mais material para mostrar, acho que você conseguiu mostrar de uma maneira coerente e expor o fundamental do seu argumento. Eu quero chamar agora, então,
o Rafael e o Ayrton, que vão apresentar a comunicação Augusto de Campos, poeta da recusa. Pois bem, dá para me escutar? Rafael, Ayrton, por favor. O que acontece? O Ayrton, por uma série de questões, ele não pôde estar presente. Inclusive, ele mandou um e-mail para o evento, né? O que ele foi respondido e disseram que está tudo bem, etc. De maneira que sereis apenas eu nesta comunicação, né? Então, Okay. eu acho que posso começar. Também vou contar meu tempo aqui. Espera aí, pronto. Boa tarde, enfim, buenas tardes para todas e todos, não é? Então, a gente darei, não é, neste momento, início a esta comunicação, cujo título é Augusto de Campos, poeta da recusa, não é? Mas talvez no período, digamos assim, no contexto e no período histórico que nós estamos, talvez essa comunicação pudesse também ser chamada Augusto de Campos, poeta em greve, não é? Pois bem, eu preparei um texto, não é? Eu vou ler e aí nós vamos dar continuidade a esta discussão sobre esta poética tão interessante. Pois bem, Augusto de Campos, poeta multimídia de invenção. Augusto, poeta interdisciplinar, inventor de inversões. Augusto, tradutor de tradições. E, finalmente, deslocando as suas naus no mar, frente ao mar divino, e sou as suas concretas velas teóricas sobre a contemporânea poesia brasileira. Ou seria sobre a contemporânea poesia mundial. Nesta cabeça de século, o poeta que polemizou, investigou, estudou e se encarregou de, situado no cerne da festa tropicalista, aportar a nau poética de toda uma geração para a nova folia. Tecnologia. Tecnologia. Continua em sintonia com a novidade, não interessando o período histórico, dado que a sincronia é acorde dominante de sua viagem teórica. Augusto, mesmo distanciando-se dos brios e das ovações dos prêmios e festividades do cenário poetístico, é algo como um ponto luminoso, espécie de guia ou guru para os jovens fazedores e curtidores de poesia. Nesse período de multiplicação das poéticas possíveis, para utilizar o termo de Haroldo, o poeta parece ainda investir na mudança, para desafiar e desafinar o palavrário e os excessos verbais de toda ordem, seja da lógica ego-verbo-cêntrica ocidental, seja dos chato-boys diluidores de visão e viseira monolítica. Bebendo da água cabralina, aliou o rigor construtivo e a exatidão formal com as influências estrangeiras e as possibilidades outras oportunizadas pelos grafismos da era da eletrônica. Como Caetano certa vez dissera, optou por entrar e sair de todas as estruturas. Aventurou-se no vídeo, na holografia, nos GIFs, atuou de maneira participante na música popular, retomou os poetas relegados à margem da margem, tais como Sousandrade e Kilquerri, e permanece vivo e vivaz, criando, traduzindo, trazendo à luz da contemporaneidade o novo no velho, sendo ele próprio uma persona isomórfica a este rompante ético. Isto é, o poeta, na beira de seus 90 anos, insiste no lugar não comum, na radicalidade, na contradição e, por que não dizer, na contradição, não é? E na defesa inegociável da poesia, da recusa, no sentido de não ser tomada pelas regras do comércio do mercado livreiro
e de recusar os comandos silogísticos de certa poesia bem comportada, além de não fazer distinções acerca do suporte utilizado para a criação, dado que o que interessa é a informação e a sua originalidade. A partir dessa visagem, incorporou no tecido de sua poética, de maneira inequívoca, o signo da invenção. Atentando para a máxima poundiana, o poeta é a antena da raça. Diante dos vivas e das vaias e do contexto social e político desse país que ainda é criança, envolveu-se criticamente em manifestações e manifestos em defesa da democracia. Integrou, por exemplo, o Lula Livre, Lula Livro, 2018, este exemplar aqui, não é? Compêndio de produções artísticas e jornalísticas, cuja tônica era e é essencialmente política. Diante da arbitrária prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acarretou na exclusão deste no processo eleitoral de 2018, utilizou-se da plataforma Instagram para publicar a sua série de contrapoemas. Poemas visuais de teor marcadamente político em sua camada referencial, entre os quais apresentamos os poemas Lula Livre e Cestilha Fonomelogopaica em Aica e em Aico. Agora eu vou projetar minha tela para vocês terem, evidentemente, a visualização dos poemas, não é? E aí eu continuo a discussão. Consegue já visualizar minha tela? Ainda não, Rafael. Porque eu já coloquei para Agora sim. Agora sim? Sim. Pronto. Então, vou dar continuidade. No caso do primeiro poema, o poema Lula Livre, o contrapoema Lula Livre, as duas tomadas são manipuladas, quais sejam a poesia e a política. A relação entre essas duas camadas tem no poema de Campos, o que Aguilar, 2005, chamou de ideologema da forma, em que se manipula a forma, a sintaxe, em transe entranhado com os aspectos semânticos ou temáticos. Nesse sentido, o problema da visualidade das palavras dispostas de maneira espaçadas na folha ou na tela, se a leitura for realizada em outro suporte, e da tipografia, que poderíamos denominar expressiva, pois está disposta de modo a dinamizar ou sabotar a mera linguagem instrumental, convergem com o conteúdo do poema. Esse lampejo analítico ganha força quando pensamos na disposição gráfica do poema. As letras em fonte fantasia, inscritas em verde sobre um vermelho imenso, como que iconizam os antagonismos políticos do Brasil a partir do golpe a que foi submetida a presidenta Dilma Rousseff e, posteriormente, Lula da Silva, ao ser retirado da disputa presidencial a partir das interferências da justiça paranaica. O próprio tamanho dos tipos dinamiza essas questões, tanto no que se refere aos problemas políticos, quanto no que diz respeito à estética. Quer dizer, a abertura do poema, sob signo da liberdade, é também ensejo para a liberdade da poesia, que se encontra materializada no domínio entre o verbal e o não verbal, entre a letra e o espaço vazio, entre o discurso e a imagem. A composição é, portanto, ideogramática,
é um mosaico de informações cuja legibilidade recai especialmente no receptor. Daí a ideia de obra de arte aberta. Não é? Só fazer um parênteses que vai ser evidentemente teorizada ali pelo Humberto Eco, né? Mas vai ser antecipada, como sabemos, por Haroldo de Campos. Não é? Só que o Humberto Eco vai verticalizar essa discussão. Não é? Daí a ideia de obra de arte aberta, no sentido de que os elementos não apenas se referem às dinâmicas sociais, éticas, políticas ou estéticas, mas são reiteradamente uma constituição concreta de algo. Como nos diz Susan Sontag, em Contra la Interpretación, el arte no solo se refiere a algo, es algo. Una obra de arte es una cosa en el mundo, y no solo un texto o un comentario sobre el mundo. Nesse sentido, a lógica linear discursiva perde a dominância. A pedra fundamental é, pois, a parataxe, sendo a visão um mecanismo sensível de decodificação desses signos e significados. Pensando a dualidade poesia política, temos ainda, no cestilha fenomenolopaica, uma constelação similar de mecanismos estéticos. Utilização criativa da tipografia, interação e integração não hierárquica entre letra, palavra, cor e som, além do campo semântico constituinte dessas duas entradas, poesia malarmaica, injustiça paranaica, resistência heróica, etc. A construção verbal, constituída sob forma de cestilha, apresenta maior transparência quando pensamos em uma poesia de linhagem mais tradicional. As rimas externas são aparentes, malarmaica, farisaica, anecoica, mesozoica, por exemplo. E, no entanto, o poema parece concentrar um jogo de forças oposto ao tradicionalismo que poderíamos determinar à primeira vista. As sentenças, gravadas em cada verso em cores diferentes, sugerem a independência dessas informações na inscrição sobre a folha ou tela, dependendo do suporte. O signo verbal é motivado no sentido de atacar a mente do leitor a partir do receptáculo maior da escritura, o olho. Nas palavras de Risério, 1998, a visão é um sentido central implicado na tecnologia da inscrição textual. Nada mais natural, portanto, do que uma escrita que celebre a visão. Que se faça, continua Risério, para o olho um texto visual. É nessa clave que a poética de Campos soa, concentrando na vida e na linguagem vida, na vida via linguagem, este ditame em grande angular. Abre aspas. Escravo se não escreve, fecha aspas. Seja a escritura alocada no papel, no universo do vídeo... Rafael, você tem 3 minutos para concluir, ok? Tá bem, tá bem. Seja a escritura alocada no papel, no universo do vídeo, da música popular ou do cinema, nos móveis ou na holografia. Admitindo a morte das perspectivas utópicas, mais uma vez retomando o texto de Haroldo, que inclusive neste evento já foi citado fartamente, eu vou citar mais uma vez, que está no arco-íris branco, não é? Então, admitindo a morte das perspectivas utópicas, compreendendo a inexistência de projetos totalizantes, sejam eles estéticos ou políticos, é preciso aprender a ler e a ver, sair do gueto e invadir as brechas e vielas geradas pelas novas mídias e tecnologias. Nesse sentido, a poética de Campos nos ajuda a compreender as inovações porque o mundo moderno passou em termos de técnica e ciência, tornando-se um eco libertário em termos de viagem na linguagem.
como nos diz panoramicamente a canção da banda pernambucana Cordel do Fogo Encantado, e para fechar, pensando essa perspectiva, não é, da pós-utopia de que vai falar Haroldo, eu trago um trecho exatamente para finalizar e para a gente pensar de maneira periscópica, não é, este período, não é? Então diz a canção, que na verdade é uma fala do grande poeta Lirinha, não é? O sonho acabou. E só assim saímos de dentro da terra em direção ao sol. O mundo agora é esse. Precisamos falar com a filha do vento, a que chamam liberdade. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. E, pois bem. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Vamos para a terceira comunicação, que nos vai apresentar Tiago Moreira Correia. A comunicação se chama Pluvial, Diálogo e Metalinguagem em Augusto de Campos. Olá, boa tarde. Eu preciso usar o compartilhamento de tela. Rafael, você pode... ótimo. Obrigado, Okay. Rafael.